9h05, Ana Paula Rodrigues, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Acho que uma das notícias que mais chamaram a atenção durante essa semana foi o desfecho trágico da viagem submarina do submersível Titã, que levava 5 pessoas, cada uma tendo desembolsado R$1.200.000 para descer até o fundo do mar e para que eles pudessem ver em loco, por uma janelinha bem pequenininha, os destroços do Titanic. Todo mundo acompanhou essa história e aí são muitas coisas que a gente se pergunta, não é? A primeira delas é o que leva uma pessoa a correr um risco tamanho. A segunda delas é em que circunstâncias aconteceu esse acidente. A terceira é, será que teria que ter havido algum outro tipo de fiscalização sobre essa atividade, já que aparentemente não havia condição de que esse submersível fizesse essa viagem com segurança. Mas para mim, acho que o que mais chama atenção, Ana, e esse é um assunto que desde criança eu tenho muito fascínio, gosto muito de ler, de acompanhar, é por que o naufrágio do Titanic até hoje desperta tanta atenção. Thaís, é incrível isso, não é? mesmo. É incrível. A gente já Ele submergiu em 1912, então, faz mais de um 100 século. anos. Exato. Mas é que a história toda é muito trágica, né? A gente está falando de um navio que estava na viagem inaugural, várias teses sobre como ele afundou, um número muito alto de pessoas que morreram. E, além de tudo, o ser humano tem um fascínio muito grande pelo desconhecido, né? Então, desafiar limites, ultrapassar algumas barreiras. A gente vai entrar nesse assunto agora também com um especialista que vai debater um pouco mais isso. Eu só queria colocar na roda aqui uma fala que a gente até usou um pouquinho mais cedo aqui no Jornal Primeira Hora, do cineasta James Cameron, que é um dos apaixonados, né, Thaís, pela história do Titanic. Dirigiu o filme, que é um sucesso até hoje. Aliás, com uma tecnologia que até hoje parece nova, né? Apesar de já ter quase 30 anos esse filme. E que já fez um documentário, já fez expedições até o fundo do mar, atrás do Titanic, e diz que a qualidade desse submersível era muito questionável, pelo material que era usado. Ele tem uma janelinha, né, que pode ter arrebentado com o tempo, com várias viagens que foram feitas, não suportou a pressão gigante do mar, então foi um pouco irresponsável, traduzindo aqui o que ele disse, esse tipo de viagem. Mas mesmo assim, né, tem outras que estão agendadas, a gente não sabe se essas próximas viagens vão ser feitas, já querem reconstruir o submersível para retomar as viagens para o fundo do mar, Thaís. E olha, quem vai explicar pra gente, Ana, por que o Titanic até hoje exerce tanto fascínio a ponto de levar pessoas bilionárias a colocar suas vidas em risco para durante ali segundos conseguir ver em loco o navio no fundo do mar, é o Sérgio Faraco, escritor, autor do livro O Crepúsculo da Arrogância, que descreve justamente a história do Titanic. Sérgio, bom dia. Muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A ligação do Sérgio deu uma caída aqui, naufragou, mas rapidamente a gente já vai colocá-lo aqui novamente para entrar nesse assunto. Mas antes, a gente tem um outro especialista aqui que pode falar um pouquinho sobre isso também. A gente tem um escritor e tem também o Jacob Goldberg, né, que é um psicólogo que fala bastante sobre essas questões da angústia do ser humano. Sobre a condição humana, né, exatamente. Ana? E aí o que foi perguntado a ele é: por que tragédias fascinam? Vamos ouvir aqui a resposta dele. A gente percebe em indivíduos endinheirados, muito ricos ou com muito poder. Acreditam que podem tudo, só que não têm consciência da falibilidade humana, das circunstâncias, daquilo que os feiticeiros historicamente chamavam de azar. É como se fossem equivalentes à imagem de semideuses. Eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto poder, que eu posso fazer alguma coisa que quase ninguém no mundo faz. O preço a pagar, frequentemente também, é dessa natureza. É a própria morte. A própria vida, exatamente. E as pessoas estavam cientes disso, né? Os 5 que participaram dessa expedição. Tanto que eles assinaram um termo
deixando ali claro que eles estavam cientes do risco que estavam correndo, Thaís, que havia um risco de morte, tratava-se de uma viagem experimental, num equipamento experimental, e que poderia dar tudo errado. Já deu certo em outras vezes, outras viagens, mas que poderia dar errado nessa, como de fato aconteceu. E aí tem uma curiosidade mórbida, inclusive. Eu fiquei muito, assim, assustada, né, quando vi que o dono da Ocean Gate, desse submersível, né? Ele era casado com uma mulher que é descendente direta de um casal que morreu na tragédia do Titanic. Sim. Gente, mas assim, é uma coincidência das mais dramáticas, né? Imagina a cabeça dessa mulher como tá nesse momento. E talvez eles tenham até se unido por uma curiosidade que os dois tinham a respeito da história do Titanic, mas todos estavam muito conscientes a respeito do risco que estavam correndo. A gente não pode falar que foi uma tragédia inesperada, como qualquer evento de turismo pode ter, né? Ana, os destroços do Titã estão a 500 metros do Titanic. Coisa pouca. E olha que esse aqui é um caso que faz a gente pensar em muitas coincidências, né? Essa é uma delas. A outra é que quando houve a notícia do desaparecimento dos radares desse submergível, o que a Marinha Americana dizia era o seguinte: olha, mesmo que a gente encontre ele lá embaixo, a gente não sabe exatamente como fazer, porque não existe tecnologia que permita resgatar um objeto dessa distância tão profunda da superfície do mar, não é? Então, o que deve acontecer agora é que os destroços e os corpos dos 5 tripulantes ficarão no fundo do mar para sempre. Eu vou dar aqui bom dia ao Sérgio Faraco, escritor, autor do livro Crepúsculo da Arrogância, que conta a história do Titanic. Sérgio, bom dia, hein? Muito obrigada por falar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Oi, Sérgio. Bom dia. Bom dia, olha, eu vou agradecer também ao Felipe Vieira, que ajudou a gente a fazer esse contato com o Sérgio e colocar ele no ar, porque o Sérgio escreveu esse livro que conta a história do Titanic, o Crepúsculo da Arrogância, e aí eu fico imaginando aqui, Sérgio, com que grau de atenção você não acompanhou o noticiário dos últimos dias envolvendo o desaparecimento e depois o desfecho trágico com esse submergível, o Titã, né? Pois não. Eu acompanhei com muito interesse e muito impressionado e certamente esperançoso de que pudesse haver algum meio de trazê-los à superfície, né? Embora, claro, sabendo que seria muito, muito difícil de que isso acontecesse, né? Pois é. Sérgio, o que a gente se pergunta é o seguinte: por que o Titanic, até hoje, exerce tanto fascínio no imaginário popular a ponto de levar 5 pessoas que estavam resolvidas na vida já a correr um risco de morte para tentar ver ali durante segundos o navio no fundo do mar? O que é que tem tão diferente na história do Titanic com outros tantos e tantos naufrágios que aconteceram? Bom, é que, em primeiro lugar, pela série de coincidências, né, coincidências trágicas, né, que estão presentes na história do navio, né? E enfim, também que os passageiros, né, que fizeram essa viagem, que eram pessoas extremamente conhecidas, né, como é o caso do dono do Waldorf Astoria, né? Aquele jornalista também, o William Stead, que foi candidato ao Prêmio Nobel de 1901, né? E outros tantos, né? Então havia também esta impressão de que o navio não submergiria jamais, né? Então talvez este desafio da White Star Line, né, possa ter sugerido assim que o navio seria absolutamente sem condições assim de naufragar, né? Então eu acho que isso aí deve ter construído uma espécie de aura em torno do vapor, né? Sem dúvida. E talvez o cinema também contribuiu um pouco para isso na sua visão, Sérgio, com o Titanic, esse filme que até hoje é um sucesso?
Foram feitos vários filmes, né? Mas a questão é que por que o primeiro foi realizado, né? Então existe, eu acho que essa aura em torno do navio deve ter contribuído para que se começasse a filmar, né? Porque tu vês que há outros navios que naufragaram, inclusive com muito mais vítimas, né? E não há nenhum filme a respeito deles, né? A não ser aquele, o Andrea Doria, aquele que do qual derivou um filme, né? Mas foi um filme que, digamos, de repercussão inexpressiva, né? Então, por que foi feito o primeiro e depois, em sequência, outros, né? É que há esta aura em torno do navio, né? Você sabe, Sérgio, eu me lembro, o meu pai gostava muito de ler tudo sobre o Titanic, não é? E naquele momento, os destroços do navio ainda não haviam sido encontrados. Então havia várias teorias, algumas ali completamente sem nenhuma conexão com a realidade, de o que é que teria acontecido, não é, com o navio. Ele teria sido sugado por um buraco negro, ele teria caído ali numa espécie de triângulo das Bermudas dos oceanos, enfim. Isso perdurou durante muito tempo até que os destroços finalmente foram encontrados. Quer dizer, não é de hoje que existe esse fascínio. Eu me pergunto se o fato de o navio ter provocado tantas mortes, mas também ter tido um número muito grande de sobreviventes que conseguiram descrever aquele acontecimento tão fora do padrão, com tantos detalhes, se isso também não contribuiu para a fama do naufrágio. O que você acha, Sérgio? Olha, não foram tantas as pessoas que se salvaram em relação ao total dos viajantes, né? Foram 700, né? Se perderam mais de 1.500 vidas, né? Então, como era a mesma pergunta que fizesse? Se sobreviveram 700 pessoas, quer dizer, 700 pessoas que tiveram a oportunidade de contar o que aconteceu naquela noite no naufrágio, fazendo com que ele pudesse ser recriado de alguma forma e permanecesse vivo na imaginação das pessoas. Se você acha que isso também contribuiu para que a lenda do Titanic persistisse até hoje. É assim, então havia esses testemunhos, né? E inclusive alguns passageiros escreveram livros, né, sobre o assunto, né? Mas o que eu acho que contribuiu também bastante assim, para esta lenda do navio, né, são as coincidências, né, coisas que aconteceram assim, que até hoje surpreendem, né? Esta coincidência de agora, quer dizer, o submersível que foi em busca dos destroços chamar Titã, né? Quer dizer, é uma coincidência quase absurda, né? Porque houve relatos anteriores ao naufrágio que foram relatos premonitórios, né? Como desse autor que eu mencionei, o William Stead, esse jornalista, ele escreveu um livro, uma novela, aliás, que foi publicada no jornal londrino em 1986, em que um navio, um vapor nas mesmas condições do Titanic, naufragou no Atlântico Norte e, por falta de botes de salva-vidas suficientes, matou milhares de pessoas, né? E depois, em 1912, William Stead, que escreveu esse livro premonitório, estava a bordo do Titanic, né, que ia viajar para os Estados Unidos, para Nova York, né, para fazer uma conferência sobre a paz mundial, a convite do presidente Taft, né? Bom, ele morreu, né? Ele morreu no naufrágio, né? E depois dele, um escritor norte-americano, eu não estou bem lembrado do nome, Morgan Robertson, escreveu um livro chamado Futility,
em que o tema era o mesmo, né? O naufrágio do navio no Atlântico Norte, né? Matando milhares de pessoas, e o nome do navio era Titã, né? Isso 14 anos antes do naufrágio do Titanic, né? Outra questão que, digamos que são as coincidências, né? Olha, se eu vou te falar umas coincidências, são inúmeras, né? E todas elas trágicas, né? Então, isso aí fez com que esta lenda se robustecesse ao longo dos anos, né? E além disso, ô Sérgio, até hoje, né, existem alguns questionamentos sobre o que de fato fez o navio afundar. Um pouco antes da gente entrar no ar aqui, inclusive, Thaís, eu estava lendo uma reportagem bem recente de uma corrente aí de pesquisas que contestam como foi a colisão dele com um iceberg, né? O filme, inclusive, relata ou retrata que houve uma colisão do lado direito, se eu não me engano, do navio, enfim, mas que foi uma colisão lateral, que rachou o casco, que entrou rasgou, água, né? Isso. Foi rasgando. Começou, entrou a água, desequilibrou ali o navio, ele rachou. A parte que estava mais pesada não conseguiu segurar a parte mais leve. Mas há uma corrente aí de pesquisas de que ele, na verdade, encalhou por baixo em um iceberg. Então, que ele foi rasgado por baixo, não na lateral. Enfim, que a história foi um pouco diferente. De lá para cá, tem surgido novidades. O que a gente sabe e que já caiu por terra, ô Sérgio, em relação à história do navio? Eu acho que essa questão do lado onde ele bateu no iceberg, há certa confusão, porque pela ordem que foi dada aos timoneiros, né? Porque você diz que ele foi dada a ordem para ele bater de um lado, para ele não bater de um lado, e que ele acabou batendo de outro, né? Uhum. Não, isso aí que naquela época a cabeça do leme do navio obedecia a um comando contraditório, um comando contrário, compreende? Se tu querias que o navio fosse para esse bordo, tu tinha que mandar o convite para bombordo, e vice-versa, né? Então, é evidente que as pessoas que comandavam o navio tinham conhecimento disso, né? Mas quem lê a respeito do navio pensa, mas como? Eu tinha que bater mesmo, porque ele deu o comando para o lado errado. Não, é que o comando era contrário. E era invertido, né? Então, só em 1928 é que foi organizado, foi implantado um comando ortodoxo, né? E agora, essas teorias, né? Essas teorias, eu acho que não alteram em nada, né? Se bateu mais em cima ou mais embaixo, não vem o caso, né? O problema é que rasgou a lateral do navio, né? Mas houve um problema anterior que foi determinante, né? Aliás, vários problemas anteriores. Primeiro, a incompetência do comandante, né, que é notável, né? Ele é um mistério por ele ter sido escolhido pela White Star Line, né? Depois de ter 8 acidentes na carreira, né? Caramba! Sim, foi um horror a carreira dele. Inclusive aqui perto do Brasil ele teve problemas de comando, porque ele comandou um navio para um lugar muito baixo, o navio encalhou, né? Mas no ano anterior ele tinha batido o irmão do Titanic, o Olympic, né? Tinha batido num torpedeiro, né? Num contra-torpedeiro, né? Então é um mistério o comando dele. Devia ser alguém com parentes muito influentes, né? Ele era incompetente, né? Tão incompetente que quase que ele acidenta o navio na saída de Southampton, né?
O navio saiu, ele dirigiu com um navio com muita velocidade, acabou o sulco que ele abriu nas águas, fez rebentar as cordas de um navio que estava ancorado. O navio começou a se movimentar e não bateu no Titanic por 1,20 m, né? Nossa. Então, são várias coisas, né? Agora, a pior delas foi a licença que deram ao navio para ele viajar em Southampton, quando ele estava com incêndio a bordo, né? E esse incêndio é que foi determinante do naufrágio, porque esse incêndio ocorria na carvoeira do quinto compartimento estanque do navio. Ora, essa carvoeira era encostada na quinta antepara. Antepara são aquelas paredes que separam os compartimentos estanques, né? Havia 4 compartimentos estanques à frente, depois com as suas anteparas, e depois a quinta antepara, que era o lado da carvoeira. Eles levaram 3 ou 4 dias, 2 dias para apagar o fogo dessa carvoeira, porque as mangueiras de bordo não funcionavam, né? Bom, resultado, a quinta antepara se tornou absolutamente frágil. Quando ele suportava, era um navio muito preparado, muito bem construído, ele suportava 4 compartimentos estanques invadidos pela água, 5 não. Quando a água chegou ocupou o 4º compartimento, a quinta antepara estava absolutamente, digamos, sem condições de receber a pressão da água, porque tinha sido muito afetada pelo incêndio. Bom, rebentou a quinta antepara, o navio estava condenado, né? Olha só que coisa interessante, né? Teve um ouvinte até que escreveu pra gente aqui no nosso YouTube, Thaís, uma frase que muitos especialistas costumam falar mesmo quando a gente vai fazer alguma entrevista sobre um acidente aéreo, por exemplo, né? Um avião nunca cai por um erro. Ele cai por uma sequência de erros, né? Então, houve uma falha mecânica, o piloto não estava preparado para reagir, acontece o acidente. Foram 2 erros, por exemplo. E a gente está aqui conversando agora com o Sérgio Faraco, e eu, pelo menos, descobrindo que, para mim, o iceberg tinha sido culpado de tudo. E não, pelo contrário, a gente tinha um comandante que era experiente, porém experiente em fazer coisas erradas. A gente tinha um navio que já estava com uma avaria, que talvez não tivesse entrado ali na viagem porque dependia de um conserto. E aí, com a colisão, foi fatal. Tu quer dizer, eu posso comentar mais alguma coisa? Outra das trágicas coincidências, né? Quando, na véspera da partida, um segundo oficial foi substituído, né? Bom, aconteceu que tinham alguns binóculos a bordo, né? Só que o oficial que foi substituído e que, portanto, não viajou, era o único que sabia onde estavam os binóculos dos vigias. Os vigias são aqueles 2 que estavam lá em cima na gávea, que podiam avistar o que estava, digamos assim, os obstáculos mais longínquos, né? Bom, os 2 tripulantes que estavam na gávea viajaram sem binóculo, porque aquele oficial que foi substituído era o único que sabia onde estavam os binóculos dos vigias. Não sei por que cargas d'água eles não entregaram para os vigias o binóculo, por exemplo, do prático do porto, que não estava sendo ocupado no momento, né? Gente. Bom, resultado, eles viram como eles estavam sem vigia, eles não viram o iceberg a 700 metros de distância, né? Quando eles viram, já estava a menos de 600 metros.
Então, aí eles avisaram, mas aí o navio não conseguiu fazer a pender para o lado, né? No inquérito que foi feito em Londres, após o naufrágio, este vigia, esse tripulante, foi interrogado. E quando perguntaram para ele se havia possibilidade de evitar o acidente, ele disse que se ele tivesse binóculo, havia, porque ele teria visto o iceberg na distância suficiente para que ele fosse, para que se evitasse a batida, né? Então, tu vês que são, assim, sei lá, quando os outros navios avisaram da presença da iceberg à frente, né, o comandante recebe o aviso, aliás, nem foi o comandante, o proprietário do navio que estava a bordo recebeu o telegrama e botou no bolso, né? Então, aquele oficial que ia para a sala de comando e que deveria ver os telegramas de aviso de iceberg à frente, não viu nada, né? Olha, são dezenas de coincidências assim que digamos, são inúmeros e quase incontáveis fatores que contribuíram para o desastre, né? O que o senhor chama de coincidência, eu acho que a gente pode chamar de imprudência até, né, Thaís? Acho que por todas essas histórias, Ana, a gente entende porque o livro do Sérgio Faraco se chama O Crepúsculo da Arrogância, não é? Porque, de fato, as pessoas não acreditavam que o navio pudesse afundar e fizeram com que essa convicção fosse maior do que a realidade ali estava demonstrando. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente terminar a nossa conversa. Você escreveu esse livro, aliás, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que quiser acompanhar, é O Crepúsculo da Arrogância, do Sérgio Faraco, que fala sobre a tragédia do Titanic, e eu imagino que você seja, é claro, um aficionado sobre esse assunto, já que dedicou anos da sua vida para pesquisar e depois escrever um livro a respeito disso. Você consegue entender o que leva uma pessoa a entrar num submergível com claras questões ali duvidosas de segurança, só para ver rapidinho do fundo do mar os destroços do Titanic, Sérgio? Se eu entraria? Você entraria? Não. Não. Mas você entende o que leva as pessoas a entrarem? Dessa história toda, ele jamais entraria. Mas você entende o que leva as pessoas a entrarem, não? Se eu entendo? Eu não sei como é que puderam fazer uma coisa dessa, né? Não, realmente não sei, né? É uma coisa, não sei eu até nem sei por que as pessoas estão indo lá, né? Não sei por quê, certamente por esse fascínio do Titanic. Agora eu imagino que a imprudência seja maior do que o fascínio, né? Porque é absolutamente uma imprudência, né? Por que mexer com o túmulo do navio? O navio está quieto lá, morreu, né? Então, tem 700 pessoas que digamos, que deixaram saudade e que estão lá embaixo ainda, se é que sobrou alguma coisa dela, né? Aquilo não é um túmulo, é um cemitério, né? Se ainda se pudessem a visitar no dia 2 de novembro, que é dia dos finados, tudo bem, né? Mas continuam, né? Inclusive estão cometendo um sacrilégio, quer dizer, ir ao túmulo do navio e retirando pedaços e trazer para a superfície, né? Deixe o navio quieto, deixe a tragédia lá, né? Eu acho até um desrespeito terem ido lá, né? Eu vi há poucos anos, aí não me lembro, uns 4, 5 anos atrás, uma exposição aqui do Titanic, que passou por Porto Alegre, né? Tinha um pedaço do navio, né? Eu acho que isso também é trágico, né? Não sei, não, eu não iria, não só por receio do que acontecesse, mas também por respeitar o túmulo do navio. Olha, eu queria agradecer muito ao Sérgio Faraco, escritor, autor do livro O Crepúsculo da Arrogância, que trata da história do Titanic, que falou ao vivo agora conosco aqui na Rádio Bandeirantes neste sábado. Sérgio, muito obrigada, pela conversa, pelo seu tempo, por contar tantas coisas interessantes aqui para os nossos ouvintes. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada.